Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações, hoje e para sempre. Estamos aqui com o propósito de trazer um conhecimento bíblico sobre o que é ter a verdadeira fé em Deus. Nós temos no mundo hoje quase 9 bilhões de pessoas que acreditam em alguma coisa. E podemos ser categóricos em dizer que fé não é simplesmente acreditar, embora a fé possua a prerrogativa de que se deva acreditar em algo. Mas a fé genuína em Deus não se resume apenas a crer ou a acreditar. Porque até os ateus, aqueles que não creem em Deus, creem em alguma coisa, creem nos seus próprios pressupostos, ideologias e pensamentos. Bem, então nem todas as formas de crer se traduzem em fé e nem toda a fé que existe no mundo é a fé verdadeira. E nós atestamos isso com a nossa própria vida, porque nós nos convertemos de alguma fé que não era verdadeira para Jesus Cristo, que nos traz a fé genuína. Então o foco do nosso estudo, ou mini-estudo, bem básico, é definir o que é a fé verdadeira segundo a Bíblia. E essa fé vai muito além, já em primeiro plano, do que simplesmente acreditar ou crer. A palavra fé no Antigo Testamento aparece apenas 2 vezes. Lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 20, e em Abacuque capítulo 2, verso 4. E para descrever a fé no Antigo Testamento, são utilizadas palavras como crer, confiar e esperar. Elas transmitem a ideia de fé do começo ao fim do Velho Testamento. Bem, então isso implica em dizer que é o Novo Testamento que nos explica, que nos apresenta e que amplia o entendimento a respeito do que é fé. São mais de 300 citações a respeito do que é fé no Novo Testamento. E nós temos aqui 3 aspectos da palavra fé. A palavra pistis é um substantivo, vem do grego, pistis, e é um substantivo, algo que existe. A palavra pistos já é um adjetivo, uma qualificação para um substantivo. E a palavra pistel é um verbo e se dirige a uma ação tomada. Então a palavra fé, traduzida no Novo Testamento, geralmente vem de uma dessas 3 palavras, pistis, ou pistos, ou pisteus. E então nós podemos identificar aí 3 aspectos importantes sobre o que é fé. Em primeiro plano, fé é um substantivo, é algo que eu possuo, é algo que me foi dado e que eu tenho em mim. Em segundo lugar, ela é qualitativa, ela pode ser uma fé que está aperfeiçoada, por exemplo, ela leva um adjetivo, ela tem uma qualificação em si. E em terceiro plano, a fé também é um verbo, eu utilizo a fé, eu uso fé. Então, o verbo é uma palavra que traduz ação e a fé tem esse aspecto trino, de ser um substantivo, de ser um adjetivo e de ser um verbo. Bem, em relação à fé verdadeira, nós precisamos lembrar que a igreja foi bombardeada no século XV por um elemento que conhecemos como Reforma Protestante. E a Reforma Protestante tratou de estudar exaustivamente o que era a fé. E ela trouxe à tona algo que está presente até hoje quando nós estamos estudando sobre fé. Também é um triplo aspecto da fé. Como se processa essa fé genuína em uma pessoa, em um ambiente? Como é que ela se processa? Em primeiro lugar, a fé que foi estudada, ela tem um aspecto de ser um conhecimento intelectual. É algo que é apresentado diante dos meus olhos ou para que eu ouça e entenda. Quando eu ouvi e entendi aquilo que foi falado, eu começo então num processo que pode gerar lá na frente a fé genuína. Eu conheci e entendi. Então esse aspecto é o primário, é o conhecimento intelectual.
O segundo é o assentimento ou a concordância intelectual. Eu não apenas conheci aquilo intelectualmente, mas eu concordo que aquilo é verdadeiro. Eu concordo que aquilo é correto. Então, eu conheci através de alguém me falar e agora eu concordo que aquilo é correto. E esses são os dois primeiros aspectos, mas eles ainda não são a fé, não geram ainda totalmente a fé verdadeira. Existe um terceiro aspecto que é importante, que é a confiança pessoal naquilo que eu ouvi. Então, eu conheci aquilo por ouvir, eu assenti ou concordei com aquilo intelectualmente e agora eu confio naquilo como a verdade. E aí esses três aspectos descrevem a fé genuína acontecendo. O homem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí nós resumimos esses três aspectos. O homem ouve e ele concorda com esse ouvir, porque ele não fechou seus ouvidos. Ouvir a palavra de Deus. Então é Deus quem fala e eu estou aceitando esta palavra de Deus e confiando nesta palavra de Deus. Esses são os três aspectos. E aí podemos então definir minimamente o que é a fé verdadeira, né? A fé verdadeira, então, pode ser esse produto que vem de conhecer o que é a verdade, de assentir ou confirmar em mim mesmo que essa verdade é a verdade e passar a confiar que essa verdade agora faz parte da minha vida. Isso é a fé verdadeira, a descrição de como ela ocorre. A Bíblia tem, em Hebreus capítulo 11, verso 1, a melhor definição sobre o que é fé. E nós costumamos falar sobre esse verso, né, de vez em quando. A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Há duas coisas importantes aqui que são destacadas em relação à fé. Primeiro, esperança e em segundo lugar, convicção. Esperança e convicção estão intimamente ligadas à fé. Então a fé é a certeza de coisas que eu espero. Eu espero coisas que eu tenho certeza que irão acontecer. E eu tenho uma convicção plena de coisas que eu não vejo, mas que para mim são fatos. Então, quando eu estou falando sobre fé genuína, eu digo assim, sou salvo em Cristo, eu não estou falando de uma coisa que eu tenho dúvidas. Eu não estou falando de uma coisa que gera medo de perder ou de se deteriorar. Eu estou falando de uma certeza, de um fato. Eu não estou falando de uma coisa que vai daqui a pouco se desmanchar, se desvanecer. Quando alguém manifesta fé, esta fé não vai embora quando as coisas pioram ou quando as coisas demoram. Abraão, diz a palavra de Deus, creu contra a esperança. E o que significa isso? Significa dizer que tudo estava dando errado, mas Abraão, ainda assim, ele confiava que a palavra de Deus ia ser cumprida. Tudo estava dando errado. Ele estava ficando velho, né? O seu escravo iria com certeza possuir os seus bens, mas ele confia, além de tudo aquilo que está acontecendo ao redor e tudo aquilo que está se configurando ao redor dele, ele confia que a palavra de Deus de uma descendência vai se cumprir para ele. Por isso nós podemos dizer hoje, como a Bíblia afirma, que Abraão é uma espécie de pai da fé, daqueles que creem, né? Então, a fé verdadeira se mostra nessas coisas. A Bíblia, então, nos ensina o que é a fé verdadeira. A fé tem alguns aspectos interessantes também, né? Por exemplo, ela tem três tipos. Existem três tipos de fé. A primeira fé é a fé natural. Qualquer pessoa tem essa fé.
Você acredita que os móveis ao redor de você existem por causa de uma fé natural. Você conhece os móveis, você sabe que eles estão lá, então alguém diz para você, aqui tem uma cadeira, e tem mesmo, e você acredita. Essa é uma fé natural. A fé natural, às vezes, pode levar um indivíduo a acreditar em mentiras, né? Alguém fala alguma coisa para ela e ela acredita, e por isso muitas pessoas caem em golpes, né? Algumas pessoas são iludidas e algumas pessoas são enganadas porque acreditam piamente em algo que não deveria ocupar espaço na sua cabeça ou na sua mente. É a fé natural. A fé natural não produz fé salvadora, que é o segundo tipo de fé. A fé natural é a fé que todo mundo tem. E a fé natural, inclusive, é uma barreira para a fé salvadora, porque a fé natural exige, às vezes, em quase na totalidade dos casos, exige uma comprovação para se acreditar, né? O Tomé, usando a fé natural, disse, eu não crerei se não tocar nas cicatrizes do Senhor, né? Então ele mostrou uma fé natural. E Jesus disse para ele que mais bem-aventurados, você viu e creu. E você viu uma coisa correta e creu na coisa correta. Se ele visse uma coisa errada, creria na coisa errada? Então o Senhor Jesus diz que mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, porque entram dentro do conceito de Hebreus 11:1, né? São pessoas que não viram, mas têm a convicção de que esses fatos são assim mesmo. Então o segundo tipo de fé é a fé salvadora, que não é um produto do coração humano. Quando nós explicamos o funcionamento da fé verdadeira, que a igreja ali da Reforma Protestante começou a estudar e chegou à conclusão de que a fé é um conhecimento que é intelectual, depois uma confirmação intelectual, depois assumir, né, que aquilo ali é um fato, ter uma confiança de que aquilo é um fato. Esses aspectos descrevem o funcionamento da fé. Mas a fé salvadora, ela vem pela ação do Espírito Santo, Efésios 2:18, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, pela graça sois salvos, né? Mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, tanto a graça que nos salva, quanto a fé necessária para a salvação, vem de Deus. E nós não podemos produzir fé salvadora em nós, não podemos, infelizmente ou felizmente nós não podemos produzir fé salvadora. Só o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Esta fé salvadora não está presente na vida de alguém que é bom, na vida de alguém que é prestativo, na vida de alguém que não faz mal para os outros, porque muitas pessoas querem se justificar diante das pessoas com essas coisas. Eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu fui quieto no meu canto, eu faço até caridade e esmolas. Não, nenhuma coisa que o homem possa fazer traz para ele salvação ou fé salvadora. Só a ação do Espírito Santo no convencimento do pecado, da justiça e do juízo é que traz fé salvadora ao homem. Por quê? Porque o melhor homem da face da terra, aquele mais bondoso, aquele mais caridoso, aquele mais atencioso e mais prestativo, ainda precisa de salvação. Ele pode morrer na sua bondade, na sua prestatividade, em todas as suas características boas, que ainda assim não estará salvo. Salvação vem pela ação do Espírito Santo para nós podermos nos relacionar com Deus através de Cristo. E o terceiro tipo de fé é muito diferente da fé natural e da fé salvadora, é o dom da fé. Nós descobrimos, 1 Coríntios capítulo 12, que fala dos dons espirituais, que a fé pode ser um dom de Deus. A fé como dom de Deus se traduz no aspecto salvífico, porque também é dada por Deus, mas se traduz num aspecto que é para execução de obras que humanamente seriam impossíveis. Por exemplo, quando Josué pede que o sol e a lua parem, ele está exercitando ali um dom, e é o dom da fé. Deus disse que seria com ele, então se fosse com ele realmente, ele poderia realizar coisas que seriam proezas. Não é isso que diz o Salmo? Em Deus faremos proezas? Por isso mesmo, Moisés, anteriormente a Josué, pôde, ali com a sua fé em Deus,
experimentar o mar se abrir. Pela fé, né, nós podemos até mesmo ver Jesus Cristo em cima de um barco mandando o vento e a tempestade se acalmarem. A fé pode ser um dom de Deus. E este dom nos ajuda, por exemplo, em situações extremas, a acreditar que o poder de Deus nos conduzirá. É preciso fé para acreditar que nesses dias de pandemia, Deus nos conduzirá, irmãos, haja o que houver. É preciso ter o dom da fé para olhar para um enfermo ou para uma pessoa moribunda e ali discernir que não é a vontade de Deus que essa pessoa morra e orar para que ela continue viva. E não será um atirar a esmo, né, como fazem as pessoas quando não sabem onde está o seu alvo. Atiram ao esmo para ver se acertam o alvo inimigo. Não funciona dessa forma. Nós precisamos, de uma maneira assertiva, crer em Deus e manifestar o dom de fé em Deus e na sua palavra. Agora, o resultado da fé. Né? Quando nós temos fé em Deus, isso resulta em alguma coisa. Eu não posso dizer jamais, e Tiago, na sua carta, reprova isso, né? Que uma pessoa diga que tem fé, mas não mostre a sua fé em nada daquilo que vive. Então Tiago diz assim, a fé sem obras é morta, então mostra a tua fé sem obras, que nas minhas obras eu mostro a minha fé. Então, na verdade, a fé produz e resulta em obras. Se eu creio que Jesus salva, eu tenho que sair em campo para evangelizar. Eu tenho que mostrar o meu testemunho para as pessoas, eu tenho que testemunhar de Cristo para as pessoas, porque eu creio que Ele salva. Eu creio que Deus cura. Como que eu vou crer que Deus cura se na hora em que eu preciso orar por cura, eu me intimido? Eu digo assim, Senhor, seja feita a tua vontade. É muito fácil esconder a nossa timidez atrás do Senhor, seja feita a tua vontade. Porque quando o Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus, Ele está dizendo claramente que a vontade de Deus está sendo revelada ali. A vontade de Deus nos céus é plenamente revelada. Na terra não era, mas agora seria, pela condução do Evangelho. E o Senhor Jesus diz assim, que Ele estava o tempo inteiro ensinando, pregando e curando. Nós precisamos continuar a obra de Cristo. Precisamos continuar mesmo. Então, a fé genuína resulta em obras. E a fé tem aspectos que vão além do simplesmente acreditar. Como nós já falamos aqui, quando nós falamos em fé em relação a Cristo, nós precisamos ter o pensamento de que não apenas acreditamos, mas seguimos a Cristo. E seguir a Cristo não é o simples fato de ir atrás dele, é fazer o que ele fez. Vinde após mim, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Né? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, quem crê, ou melhor, quem segue sem crer? Nós precisamos crer para seguir. E seguir não simplesmente num ato de estar indo nas pegadas daquele que nos está à frente, mas fazer aquilo que ele fez. Vocês farão obras maiores do que as que eu faço, porque eu vou para o meu Pai. Então nós precisamos ter essa ideia de que a fé genuína não é somente acreditar. A fé genuína, ela é um conhecimento que gera uma convicção, que vai para uma confiança, que se transforma em atitude e que faz a diferença neste mundo. Irmãos, nós não temos um tempo tão longo assim para podermos informar tudo a respeito de fé, mas gostaria de apresentar este conhecimento para que a sua fé seja aperfeiçoada e poderosa em Deus para construir o reino de Deus nessa terra. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado.